louvar o Senhor Jesus, amém? Como Batimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber, igreja, aleluia, aleluia, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. As minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. Aleluia, Jesus. Assim deixa. Como Batimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, olha inspirando como agora. Lembra da fé? Lembra da fé que agrada ao Senhor? Aleluia, Senhor. Mas tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre, Senhor, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. As minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. Aleluia, Senhor. Tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O meu milagre, Senhor, tu pode. Abra a mão para receber o teu milagre. Ele é teu socorro, igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Meu milagre, Senhor Jesus, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse.
As minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. A cura que eu preciso, tu pode. As minhas bênçãos, Senhor, tu pode. Abra a mão para receber. Aleluia, Senhor Jesus. Aquilo que nós não pode, o Senhor pode, Deus. Aquilo que é impossível para ti, nada é impossível para o Senhor. Amém? Oh, glória, Senhor Jesus. Palmas para o Senhor. Vamos. O pastor já está aqui. O Senhor orar pelo pastor. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus de Nazaré, aqui estamos, Senhor, em tua presença, Pai. Pai, guia o teu servo amado, Senhor Jesus. Pai, que ele possa revelar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado e exaltado, Senhor. Porque eu sei, Jesus, o que nós lutamos, Senhor, é pela nossa salvação. Que está um dia contigo na tua glória, Pai. Pai, usa o pastor tremendamente, Senhor, poderosamente, Pai, e enche essa igreja com tua unção, Senhor. Ah, Jesus, pois você pode fazer, Jesus de Nazaré. Arecantaranavais. Não te perturba, arecantaranavais, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de cantaranavais. E todos se alegrarão e contemplarão a minha glória de cantaranavais. E eu há de fazer, muitas bênçãos sairão deste lugar, pois aquele que escuta a minha voz, esse vencerá. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Só por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ler 3 versículos. Versículo 1, 31 e o 37. Romanos 8. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Último versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pronto, irmão, essa é a palavra de ensinamento. Deixa eu dar uns avisos, né? Domingo, se Deus quiser, irmão. Domingo, se Deus quiser, é o culto da prosperidade. Quero estar fazendo um grande clamor no lado financeiro dos irmãos. E eu creio que Deus vai derramar a bênção, né? Principalmente o que aconteceu comigo na terça-feira, né? Meu pé foi ungido, a minha orelha foi ungida, meu dedo foi ungido, né, irmão? Cuidado comigo, rapaz.
apontar o meu dedo, o dedo agora derruba qualquer um. Então, irmão, viu? Eu peço que os irmãos não faltem, né? A maioria faltou hoje, né? Deus, Ele está no controle. Uma coisa eu digo assim, irmão, eu fico de boa. Só vem quem Deus quer. Podia estar só eu e um profeta aqui. Era porque era para estar só o profeta. Se veio só a Marina, se já é 8 e pouco, né? Se estão esses aqui, porque Deus escolheu. Hoje o culto é para você, né? Eu estou bem. Eu estou de poder renovado, né? Zé unção, né? A minha amada está ali, toda chique. Para que eu vou baixar a cabeça? É não? Não, irmão, eu estou de boa, estou feliz. Hoje é o nosso culto de ensinamento. Eu estava fazendo uma oração no começo. O Senhor estava me trazendo à memória e... Moça, você já assistiu algum culto lá no outro prédio? Você nunca foi lá assim? Não? Você já foi? Já foi? Há alguns anos atrás, você era mais miúda, né? Por quê, irmão? Deus, Ele não nos confunde, né, irmãos? E no começo da oração, Deus, Ele estava falando de ti para mim. Só que Ele estava falando de promessa. Pode passar o tempo que passar, moça. Qual é o seu nome? Luísa? Pode passar o tempo que for, Luísa. O Senhor tem uma obra contigo, viu? Vou até te dizer que é para acontecer de se lembrar de mim. Deus tem uma obra contigo do louvor. E o Senhor, Ele vai te dar uma intimidade na área da oração. Aí eu fiquei me perguntando aqui, Senhor, quem é essa moça aí que está aí atrás? Aí o Senhor me levou lá no passado, dizendo que você já assistiu o culto da gente lá atrás. Entendeu? É por isso que eu estou falando assim, para confirmar. Tá bom? Irmãos, deixa eu só fazer aqui mais um comentário. Culto de terça-feira. Os irmãos tiveram alguma dúvida de tanta revelação de terça-feira? Eu achei, irmão, do céu, eu não vou mentir, foi bênção. Eu achei. Viu? E eu fiquei tentando entender um pouco da do Fênix, mas a do Fênix que eu pude entender foi um renovo. Um renovo, um retorno assim da presença do Espírito Santo. E se continuar nessa linha, os frutos do Espírito Santo vai começar a florescer. Mas o culto de terça-feira com o apóstolo Nonato, irmão, foi do céu, né? Eu estava com muitos anos que eu não via a Marina marchando. E a Marina marchou. Quando a Marina marcha, porque o negócio vem sério, né? Então, irmão, foi Deus purinho. Só que os irmãos têm que... Eu fico assim... Eu gosto de explicar, irmão, porque a maioria ouve a revelação e não procura entender. Por isso, irmão, que quando a gente está recebendo uma revelação, é bom a gente ficar ouvir, deixar para entrar no manto depois, porque senão você começa, o irmão começa a entregar a revelação, aí tu começa a pular, ou começa a entrar, chorar, ou orar, começa a clamar, aí você não vai entender, porque as coisas espirituais a gente tem que parar para ouvir. Tu já pensou, miséria, quando o Senhor Jesus falou aqui comigo a respeito do Guilherme, a pessoa, eu aqui estava falando uma coisa e Jesus, como é que eu vou entender? Quando o Senhor fala comigo, eu paro e fico ouvindo, e depois é que eu vou orar. Entendeu? Muitas vezes quando a pessoa está entregando uma revelação para mim, como é que eu fico? Eu paro, fico com meus olhos naturais ouvindo.
Depois é que eu vou, né, entrar no humano. Por quê? Porque as coisas de Deus tem que ter razão. Porque senão fica uma coisa aleatória ou uma coisa sem sentido. Onde você estiver, irmão, se você estiver ouvindo alguma revelação, uma profecia, pare e escute. Aí depois você marcha, pula, anda pelas paredes. É porque depois, e aí, irmão, você entendeu a revelação? Igual a irmã visitante que estava aqui. Você entendeu, irmão, a revelação? Pastor. Aí a pessoa chora, se empolga e não entende. Está entendendo, irmão? Por isso que é bom o quê? A pessoa ouvir. Quando a gente ouve, a pessoa para e fica ouvindo. Escutar, todo mundo escuta. Mas quando a gente ouve, irmão, entra para a nossa consciência e a gente guarda. Entendeu? As coisas de Deus, irmão, é tudo com decência. É tudo com ordem. E eu louvo a Deus, irmão, que nessa terra ainda tem homens de Deus, irmão, pessoas usadas por Deus. Porque hoje em dia, o que tem de malandro em cima de altar, irmão, sendo usado pelo diabo, entregando revelação que não tem nada a ver. Você quer que eu fale uma coisa? Para você ver quando for o espírito do engano que estiver falando. Preste atenção, vamos pela Bíblia. Quando a gente pede perdão ao Senhor, o Senhor não joga no mar do esquecimento? Não é assim? Né, Maria? Correto? Concorda, Cleber? Aí tá, né? O Senhor joga. Preste atenção. Quando é o espírito do engano? O espírito do engano, não, só o que tem dentro das igrejas. Um exemplo. Ei, aí olha pro feito, vê o feito, tem tatuagem. É isso que o Senhor está me dizendo aqui, que tu já foi vagabundo, já roubou, já fumou maconha. Eita, Marina, Deus está me revelando que tu não prestava para nada, tu já fez isso e isso. E aí? Só isso? Pô, o Senhor não perdoa, para que Jesus vai falar do teu passado? Jesus ele vai falar o quê? Quando é o Espírito Santo tem que ter base bíblica. Filho, eis que eu estou contigo. Quero fazer uma obra contigo. Quero falar isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Não se assuste não, o diabo também fala comigo. Quantas vezes eu estou em oração aqui, o Satanás não começa a falar não da vida das pessoas, e é o Espírito Santo? É não, irmão. Eu sei quando é os anjos que ficam falando. Muitas vezes, irmão, quando eu estou nas guerras aqui, não é o Espírito Santo não, mas é os anjos que ficam me falando as coisas. Ó, tem uma entidade tal lá dentro da tua casa, tal. Uma entidade do teu passado que faz, mas não é o Espírito Santo que fala essas coisas não, irmão. É os anjos que estão aqui comigo. Vocês viram no domingo que foi que aconteceu? Eu estava aqui, fez. Da irmã, lá na cama. Domingo atrasado, estava isso. Foi que aconteceu. Eu chamei, comecei a guerrear. A irmã ficou possessa. Ali é uma possessão de verdade, irmão. A irmã virava os olhos assim, ó. Ficava só uma bolitazinha branca. Aí eu chamei o anjo Miguel, as entidades que estavam nela, ficava resistindo. Se vocês não prestaram atenção, o que foi que eu fiz? Senhor, envia mais 7 anjos guerreiros. Aí foi que o demônio pediu pinico. Começou a berrar. Mas o demônio, as entidades é tão nojentas, irmão, que é eles apanhando, mas eles não abrem mão. Só para você ver a resistência que o demônio tem, irmão. Tu está pensando que o anjo Miguel é um anjozinho rei qualquer? É um anjo da guarda? É não, irmão. É um anjo que está acima dos outros. E tem demônios, irmão, que são fortes. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou cheio. Não, irmão. É o Senhor, irmão, que está nessa igreja. Então, irmão, o mundo espiritual, irmão, ele é real? É. Ontem eu convidei a minha amada ali, né, para assistir um filme de terror que tem base um pouco assim de espiritualidade. Ela ficou louca, foi sentada com dor de cabeça. Porque, irmão, a espiritualidade ela é real, irmão.
E o diabo não quer que a gente entenda não, irmão. Aonde é que está as nossas maiores amarrações? Na mente. Fico falando para ela, tá vendo isso aí, ó? Isso que o diabo está fazendo, isso aí é real, irmãos. Isso é real. Então, irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Para você poder entender as coisas de Deus, para você saber o que é o Espírito Santo, e que é os anjos, e que é os demônios que falam, irmão. Quantas pessoas, irmão, que são usadas pelas entidades e ficam dizendo que é o Espírito Santo, né? Como teve alguns de outras igrejas que me procuram. Uma certa vez veio uma ovelha de outro ministério, quem dizendo: deixa eu fazer uma pergunta do Senhor. Como é que a gente sabe que é o Espírito Santo? Porque tem uma pastora ali que ela só revela rápido, barato. Esse que eu estou vendo sapo, esse que eu estou vendo cobra nos teus pés. Meu irmão, eu estou desfazendo o mundo do Espírito. Não, irmão. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele não revela esse tipo de coisa, irmão. O Espírito Santo, ele revela aqui, ó, palavra. Agora, se você tem contato com o mundo espiritual, contato com os anjos, aí sim, meu irmão. Aí é outros 500. Aí os anjos falam, irmão. Não, a vida dela aí foi assim. Os demônios. Quantas vezes, irmão, eu estou expulsando demônio aqui, as entidades ficam me falando: eu não saio da vida dela por causa disso. Mas é o Espírito Santo? Não, irmão. Não. E hoje, irmão, infelizmente, muitos querem ter o dom de revelação. Muitos querem ser profeta, mas ter o discernimento de espírito é o que está faltando dentro das igrejas. Saber o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Mas tem gente que não sabe o que é uma possessão. Acha porque a irmã botou a mão, a irmã caiu no chão, acha porque foi demônio. Igual fui orar, era um irmão aí de preto. Aí o irmão caiu, era demônio? Não, irmão. Só apenas ele estava fraco na área da espiritualidade e caiu e pronto. Se levantou. Aí, pastor, era demônio? Não, irmão. A da outra era demônio? Era, irmão, era possessão. Aí o que é que os crentes veem? Olha a capa e diz: aí, tá vendo aí, ó? Está cheio de demônio, mas não era, irmão. Para você chegar a um grau de possessão, você tem que atingir o 3º grau. O que é que os estudiosos nos ensinam? 1º grau, contaminação. Qual é a primeira fase da contaminação? O diabo começa a lhe jogar seta. Você começa a fraquejar. Você começa a sentir um peso na consciência. Infectação. Quando você já fica infectado, irmão. O que é infectado? Um exemplo. Se o diabo chega nos teus ouvidos e diz: e aí, fraquinho? Exemplo. É fraquinho mesmo. Não pode ouvir um amigo teu, não pode te chamar, tu já vai lá correndo. E aí, fraquinho? Aí, tudo isso na tua mente. Aí tu fica: é mesmo, eu sou fraquinho, né? Oh, glória. Deixa só os irmãos aí chegarem. Pai do Senhor, meu amigo Jesus. Em nome de Deus. Pai do Senhor. Glorinha. Jardinha. Eita. Então, irmão, voltando aqui a sintonia. Me relembra aí, me traz a memória. A memória se foi. Pronto. O que é o voltando aqui à consciência, né? Voltando aqui. Aí o que acontece? O que é uma infectação? O diabo fica dizendo: ai, fraquinho, fraquinho. Aí tu começa: é mesmo, né, mano? Sou fraco, velho. Não posso, né? A minha mãe deixa de ser besta. Os outros podem falar uma coisa pra tu que tu fica sendo besta. Tem gente que é desse jeito, irmão. Então, irmão, aí qual é o 3º estágio?
da possessão. Quando é que a pessoa entra em possessão? Quando a pessoa já está infectada e está o quê? Contaminada. Aí entra o quê? A possessão. É quando o espírito ele já tem o domínio do corpo. Só expulsa demônio se ele tiver possesso. Se o cara não tiver possesso, não expulsa. Às vezes eu gosto muito de acompanhar, irmão, alguns pais santos. Aí fica desafiando o pastor. Ele quer chamar o pastor aqui para ver se me expulsa. Aí os pastores não têm experiência, aí ficam passando vergonha nas redes sociais. Esses abençoados, para não dizer outra coisa, estou ficando aí, tá? Perdoa. Esses abençoados que não têm entendimento de espiritualidade nenhuma, não entendem, irmão, que só pode expulsar um demônio se ele tiver possesso. Só expulsa um demônio de uma pessoa se tiver em possessão, irmão. Se ele estiver no natural, ele pode estar com a entidade que for, mas não vai expulsar, irmão. Aí ficam os pastores o quê? Passando vergonha. Aí o pai fica dizendo, tá vendo aí, ó? Esses pastores, velho, nem discernimento de espírito tem. Não sabe nem o que é uma possessão. Tá entendendo, irmão? Então, irmão, eu estou explicando isso para você poder entender, irmão. Outra coisa, irmão, outra coisa para você poder entender lá da espiritualidade, pode ser qualquer área que for. Pode ser qualquer área que for. Como é que um demônio ele se alimenta? Um exemplo para você entender. Vai ser com libertação. Um exemplo para você poder entender. Quando o demônio diz assim: eu vou colocar uma doença na fulana de tal. Como é que funciona o mundo espiritual com o mundo físico? O demônio tem poder de colocar uma enfermidade? Tem, irmão. Mas como é que ele se alimenta? E quando você vê aqueles trabalhos, as oferendas, o que você vê nas encruzilhadas, né? Quando eu vejo um bocado de pessoas que não respeitam a religião dos outros, não respeitam a espiritualidade, aí vê alguns trabalham com dinheiro, com cachaça, com cigarro. Deixa eu falar uma coisa: o espírito ele pode fumar? Pode? Não pode, irmão. O espírito pode se alimentar de farinha, de alguma coisa? Não pode, irmão. Não pode. Mas como é que ele se alimenta? Da energia. Da energia. Da energia. Quando o diabo diz assim: olha, eu vou te colocar uma doença em ti. Aí você ficar com, ai meu Deus, o diabo colocou uma doença, e você ficar mostrando medo para ele, é o que ele quer. Quanto mais tu mostrar medo, mais ele vai se alimentando do teu medo. Verdade. O mundo espiritual, irmão, ele é todo um mundo de energia. O mundo espiritual ele não é físico. E como é que tem um relacionamento do mundo espiritual com o mundo físico? Como é que as coisas vêm do mundo espiritual para o mundo físico? Através do quê? Da tua palavra. O que é que Tiago nos ensina? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E os especialistas da área da espiritualidade, eles falam o quê? Como é que funciona? As coisas vêm do mundo espiritual para o mundo físico através do quê? Da palavra. Da palavra. Por isso, irmão, que a tua boca, ela tem que ser uma boca de Deus. Se o diabo ficar colocando medo, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar coragem. Bom, o que é que esse demônio está pensando? Jesus não me curou? Olha, Satanás, pois eu sou curado no nome de Jesus. Não, tu ainda está com a dor. Negativo, eu sou curado. Jesus já me curou. Aí você faz o quê? Você está transferindo as suas palavras no mundo espiritual.
E vai desfazer o quê? Aquelas palavras que estavam o quê? Lhe aprisionando. É assim, irmão, que muitas vezes o diabo ele aprisiona a vida de uma pessoa. Assim que ele aprisiona. Preste atenção, irmão, para você entender. Preste atenção. Ó, tem uma música. Preste atenção, para você entender a espiritualidade. Lá perto de casa tem um bar. Aí tem uns cabos que botam uma música das antigas. O que tem a ver essa música com álcool? Com a bebida, com o cigarro? O que tem a ver? Presta atenção. Você já ouviu? Não vão achar graça não. Tem uma música que diz assim, ó, presta atenção. O toca-fita do meu carro é uma lembrança que me faz. Você já ouviu essa música? Já ouviram? O que tem a ver com cachaça? E por que o cara, quando está ouvindo, dá logo a vontade de quê? Por quê? Aí o que a entidade vai fazer? Vai levar ele para tristeza. É uma música de tristeza. É uma música de tristeza. Qual é a música do momento que o Brasil inteiro gosta? Música de sofrência. Escuta uma música da Marília Mendonça, Simone Mendes. Escuta para você ver. E observe as letras. Aí você, por que você vê que no lado sentimental a maioria dos relacionamentos é tudo destruído? Por quê? Porque a música, ela está transmitindo uma mensagem. Escuta uma música do Wesley. Deixa de ser besta. Se ela não te quer, procura outro. Isso daí vai entrar o quê? Na tua mente vai entrar na tua espiritualidade. Qual é o objetivo do diabo? De te destruir. Né? De te destruir. Preste atenção. Você já ouviu um exemplo? Você já ouviu falar no Davi Brito, ganhador do BBB do 2024? Você não tem televisão em casa, né? Você não tem rede social. O Davi, toda vez que ele escutava a música do Naison Ferreirinha, ele ficava o quê? Não ficava triste? Por quê? Porque a música, ela faz isso, irmão. A música, ela faz isso. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Querido, quer se fortalecer o teu espírito? Se alimente da palavra. Pega uma música evangélica, pega um louvor e vai ouvir, irmão. Quer levantar o teu braço? Escuta uma música evangélica que diz: eu sou contigo, não temas. Sai da caverna, né? Música que possa te levantar, irmão. Não ouvir música que possa o quê? Te aprisionar. Jesus, irmão, ele vai quebrar cadeias aqui nesta noite. O Senhor, ele vai te libertar. Sabe o que foi que eu, irmão, passei mais de um ano com depressão. Eu tive depressão, e profunda. Eu tinha um momento que quando eu chegava em casa, que às vezes eu parecia que eu era drogado, irmão, eu ficava vendo coisa, via coisa na minha consciência, e às vezes eu ia botar uma música evangélica. Sabe o que os anjos diziam para mim? Você acredita se quiser também? Zac, ouve essa música aí não, que vai te colocar mais para baixo ainda. Sabe qual era uma das músicas que eu mais gostava de ouvir, evangélica? Eu estava deprimido, depressão. Uma música, Voz da Verdade. Para quê? Para quê chorar? Se há um Deus que tudo pode por você. Aí os amigos dizem: essa música está te aprisionando. Quanto mais tu ouvir, mais triste tu vai ficar. Aí os anjos começaram a me orientar: escuta essa. Eu sou contigo, eu vou te tirar. Sou um Deus de paz, sou um Deus fiel.
Aí foi assim, irmão, que eu consegui vencer. Tem músicas evangélicas, irmão, que nos aprisionam, irmão. Essa é uma realidade. Principalmente dependendo do quê? Da tua espiritualidade. Se você acha que eu estou mentindo, faça um experimento para você ver. Pega uma música dela e escuta para você e observa. Se você acha que eu estou mentindo, observe a tua espiritualidade. Né? Observe. Você que é todo durão, você que não abre mão nem para o trem, preste atenção. Pega uma música secular, uma música romântica, daqui do Brasil mesmo. Escuta uma música do Zezé, mais 10 minutos. Como daqui a pouco tu vai observar a tua espiritualidade, tu vai ficar todo colhido, velho, todo dengozinho. Por quê? Porque aquela música ela transmitiu, irmão, a mensagem. E ela vai te deixar o quê? Para baixo. Estou falando isso, irmão, porque o Senhor que me tomou em direção para você poder entender, para você saber lidar com a espiritualidade. Sábado passado, retrasado, fui comprar um almoço aqui, irmão, aqui na esquina da Maria Quintero. Aí lá no local de vender o almoço, estavam as pessoas comentando. Um rapazinho de 18 anos se matou. Aí sabe como é que é brasileiro, né? Tem curiosidade. Por que o rapaz se matou? Não, porque a namorada não quis mais ir. Aí o rapaz até ficava dizendo para as pessoas: olhar para o céu, amanhã eu vou estar aí. Eu vou estar aí. Aí ele se matou com um cadastro de sapato. Eu faço uma pergunta: será que ele está lá, irmãos? Será? Será que a Bíblia dá essa garantia? Porque se a Bíblia dá essa garantia, irmão, muitos já tinham ido. Ai, pode se matar que tu já está salvo. Então pronto. Eu já tinha ido há muito tempo. Porque aqui é só luta. Mas não é assim, irmão. Deus, Ele é a favor da vida. Quem tira a vida é o diabo. Amém? Deu uma linda salva para o Papai Jesus e me perdoe. Falei demais, foi? Deixa eu dar aqui uma reflexão dessa palavra. A gente entrar em oração. Preste atenção. Vou repetir para os irmãos que chegaram. Romanos 8:1 diz assim: Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo, em Jesus. Versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos ama. Preste atenção, irmãos. Quem escreveu esse livro aqui, tirando Jesus Cristo, irmão, foi um dos cabas que eu mais admiro, não vou mentir. Paulo. Por que, pastor? Você puxa saco de Paulo? Porque foi o único que imitou Cristo. Procura aí nas epístolas de Pedro. Pedro mesmo dizendo assim: sejam os imitadores assim como eu sou de Cristo. Procura aí ver se tu acha. Procura no livro de Tiago: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Procura, irmão. Você não vai achar. Nem o João, que era um amoroso, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Procura, irmão. Você não vai achar. Por que eu admiro esse cara? Porque ele é um dos apóstolos
que mais se aproxima de Cristo. E o ensinamento dele é um ensinamento simples. O que é que eu pude entender, irmão? O que é que eu vejo? Se você observar em Mateus 10:1, Jesus ele deu uma ordem: eis que eu te dou autoridade, poder para tu curar, para tu expulsar, para tu fazer isso. Mas lá na frente ele vai dizer o quê? Em meu nome tu vai fazer isso. Aí ele vai dizer um pouquinho mais à frente: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. E deu essa ordem. Os discípulos, os 11, fizeram isso? Não fizeram, irmão. Não fizeram. Quando Jesus subiu para o céu, só para você ter uma ideia, Pedro não queria nem que a salvação viesse para o gentio. Apesar de toda a experiência que ele teve, apesar da experiência da cruz, ele não queria, irmão. Você viu a briga dele lá com a família do Cornélio, italiano? Se não me falha a memória. O que era que o Cornélio queria? Receber o batismo do Espírito Santo. E o que é que o Pedrinho queria? Não fazer. Foi necessário o quê? Aparecer os anjos para ele e dar uma visão a ele que os gentios eram pessoas impuras, mas que o Senhor já tinha purificado. Só assim ele fez o batismo do Espírito Santo. Mas fora isso daí, irmão, ele fez por obrigação. Mas ele colocou um monte de coisas que não tinha mais nada a ver com o Evangelho. Uma das discussões que Paulo tinha, qual era? Porque Pedro ainda pregava os ensinamentos da circuncisão. A circuncisão é o que? A aliança de Abraão. Era quando uma criança era recém-nascido, fazia o corte nos órgãos genital da criança. Ali simbolizava o que? A aliança de Abraão. Após a cruz, Pedro ainda fazia isso. Mas se você observar, irmão, Paulo aqui, ele é o defensor da cruz, irmão. Por que eu separei esses 3 versículos? Por que, irmão? E o que é que esse versículo 1 ele quer dizer? O que é que ele está querendo dizer? Porque Paulo ele vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Se Paulo está dizendo que agora não há mais condenação, é porque havia condenação. Que condenação é essa que ele está simbolizando? Uma condenação que entrou lá no jardim. Qual é a condenação? A do pecado. A do pecado. Por causa da desobediência do casal, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou no mundo, o que automaticamente havia? O que? Uma condenação. Que condenação é essa? A Bíblia vai chamar o que, irmão? Do cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre a humanidade.
botar aqui em João 3. João 3,18, olha o que ele vai dizer. E acompanha aí. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. No nome do Filho do unigênito. Então, irmão, havia uma condenação. Como é que nós podemos se livrar dessa condenação? É você estar aqui, ó, na posição de cristão, de entregar a sua vida a Cristo. Por que que quando morre um cristão e ele vai direto para o céu? Porque não há mais condenação. E por que que quando morre sem Cristo já desce direto para o lugar ruim? Eu sei que tem uns teólogos que falam, mas a Bíblia diz que o inferno não foi nem inaugurado. Eu sei, abençoado de Jesus. Mas lugar que é bom a gente pode chamar de céu? Lugar onde só a treva a gente pode chamar de céu, Glorinha? Não pode, meu irmão. Como é que a gente chama? De inferno. Quando o filho das trevas vai tirar a vida de alguém, ele vai dizer, vou te mandar para o céu. Ele vai dizer isso? Não. O que é que ele diz? Vou te mandar para o inferno. Mas então, meu irmão, o inferno foi inaugurado. E lugar que há treva, você pode chamar de céu? Não, ele está num lugarzinho sossegado. Ou então tu pode criar uma mentira que nem os romanos criaram. Não, ele está ali no purgatório, vai passar pelo processo de purificação e depois vai para o céu. Você pode criar essa teoria aí, que é uma mentira. Então, irmão, ninguém pode chamar, irmão. Eu sei que o inferno foi não, eu sei. Mas a gente não podemos chamar um local que só há trevas de céu, irmão. A gente chama o quê? Inferno. Se tu quer ser mais educado, tu pode chamar de Hades. Ou tu pode chamar em inglês Hell, que é mais simples, né? Ou tu pode chamar no grego, igual o Josué está acabando de dizer, Sheol, né? Então, irmão, havia uma condenação. Essa condenação, ela ainda existe? Existe. Essa condenação ainda prevalece? Prevalece. Mas para quem, pastor? Para quem não tem Cristo. Para quem está em Cristo. Eu sei, irmão, que muitos pregadores já tentaram criar muitas diversas teorias, muitas. Mas eu acredito assim, irmão, que o Senhor, ele trilhou um caminho desde a saída de Adão do Éden até Cristo. O Senhor, ele trilhou um caminho, e nesse caminho, irmão, Satanás ia só meditando. Como é que o Altíssimo vai salvar a humanidade? Como é que o Altíssimo vai livrar a humanidade dessa condenação? Como é? Como é? E o Senhor foi, irmão. É igual muitas vezes o Senhor, ele diz assim, um exemplo. O Senhor me diz assim, ô filho, eu vou entregar algo na tua vida. Aí você fica doido da cabeça. Como é que o Senhor vai me dar? Como é que vai acontecer? E a gente fica tentando, irmão, criar uma especulação. Não, eu vou receber minha bênção é por aqui, né? Como muitas vezes, quando eu recebia uma profecia, uma revelação, eu ficava meditando.
Não, Deus vai me entregar a bênção por aqui. Aí eu vou usar até as palavras ali da minha bênção. Doidinho. Acho que o Senhor vê assim, ó, o doidinho. Está pensando que eu vou por aí. Mas, irmão, Deus, Ele é tão poderoso que Ele confunde até o próprio diabo. Ele confunde até o próprio diabo, irmão. O próprio diabo Ele confunde, irmão. Por quê, irmão? Porque esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso. O que é que o diabo fez? Muito Satanás estava pensando que estava matando Jesus, levando para a cruz. E o diabo estava o quê? Fazendo festa. Foi o que aconteceu? Não sabia ele que aquilo que ele estava pensando que estava sendo festa, estava trazendo era salvação. É quando muitas vezes o Senhor Ele fala. O Senhor fala algo na nossa vida. E às vezes a gente pensa que o Senhor vai fazer assim. Não, irmão, Deus Ele sabe como trabalhar. Não tem espírito, não tem anjo, não tem ninguém, irmão, que possa frustrar os pensamentos de Deus. Por isso, irmão, guarde esse versículo 1. Está em Cristo Jesus? Está servindo a Ele direitinho? Está em comunhão com Cristo? Pois não tem condenação. Simples. Por quê, irmão? Por quê? Porque o preço ele foi pago aonde? Você é justificado aonde? Na cruz. Você é santificado aonde? Na cruz. Você recebeu o batismo aonde que Paulo diz? Na cruz. Então, irmão, toda a nossa vida na área da espiritualidade, ela está ligada com a cruz. É com a cruz. É com a cruz. E eu te garanto uma coisa, irmão: enquanto você estiver em Cristo Jesus, servindo a Ele direitinho, não há condenação alguma. Não há. Glória a Deus. Ai, pastor, o irmão morreu de uma tosse. Pode ficar tranquilo, irmão, ele foi para o céu. Ele está em Cristo. Não tem mais condenação não, irmão. E você quer que eu diga mais, que está vindo na minha consciência? Se Paulo está dizendo aqui, presta atenção, se Paulo está dizendo aqui, os que estão em Cristo não há condenação, e por que vai haver julgamento? Como eu já vi muitos pregadores, né? Que até os que vão ressuscitar vão passar pelo julgamento. Então, alguém está errado em algum outro, não está não? Se Paulo está dizendo aqui, se os que estão em Cristo, um exemplo, vou usar aqui o nome do Josué. Um exemplo, Josué morreu, foi para o céu, está lá batendo papo mais eu. Aí o Josué vai voltar à terra, vai ressuscitar para ser julgado. Não está errado não, irmão, isso daí. Porque eu já vi, irmão, muitos pregadores falarem isso. Não, nós vamos ser julgados. Espera aí, negão, tenha calma. Mas você não já está em Cristo? E quem está em Cristo não há condenação? Então, irmão, o preço já foi pago. Quem foi, irmão? Quem foi que pagou o preço por mim, pela tua vida? O próprio Filho de Deus. Que é que João ele vai dizer? Vamos ler. O que é que João vai dizer? João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Você está entendendo aí o mistério, irmão? Então, irmão, será que João escreveu errado, José, isso aqui? O que é que o próprio Joãozinho está dizendo? Que Deus enviou ao mundo não para julgar o mundo. E por que tem uns abençoados que diz que a gente vai ser julgado? Eu posso até dar uma moralzinha, irmão, após o arrebatamento da igreja. Depois que o Espírito Santo subir para o céu, depois que Jesus levar a sua igreja, aí os que ficarem na terra, aí sim, aqueles que estiverem vivos e haver um tempo de julgamento, aí isso aí eu acredito, irmão. Mas antes do arrebatamento, julgamento, eu não acredito, irmão, vou ser sincero. Não há julgamento, irmão, antes do arrebatamento. Preste atenção, para você não achar que eu estou falando heresia. Não há julgamento antes do arrebatamento. Por quê, irmão? Por quê? Porque o julgamento já aconteceu. Qual é o julgamento? O Adão e a Eva pecaram. Como é que eu vou salvar o mundo? Qual é a única maneira? Não tem explicação, irmão. Se a gente for querer entender por que Deus enviou o mundo, o seu único filho, a gente vai enlouquecer da cabeça, irmão. E nós nunca vamos entrar em uma razão. Porque o amor de Deus não tem explicação. Segundo o original dessa palavra, de uma tal maneira, é uma palavra que não tem explicação, irmão. Por mais que você queira colocar o amor de Deus, mas você não chega a um objetivo maior. Não chega, irmão. Não chega. Então, irmão, o amor de Deus é inexplicável. E nós estávamos sujeitos à condenação. E a única maneira de salvar o mundo dessa condenação foi por intermédio de quem? Do próprio filho dele. Do próprio filho dele. Qual era o objetivo? Para o filho dele se livrar. Para nós podermos se livrar dessa condenação. Qual era o objetivo? De entregar a sua vida pela humanidade. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Você tem coragem de morrer pelo seu irmão? Chegar o cabo e dizer assim: ô Josué, vou meter bala no John. Vou meter bala no John, que eu não estou aguentando o John não, José. Não, ei, peraí, acusador. Vem tu matar o John, me mata a mim. Quem é que tem coragem de fazer isso? O que é que a gente vai dizer? Sou nem otário. Não é não, irmão. Vem dois aí, não sou nem otário. Foi o John que vacilou, que ele boa. Qual foi a culpa que Jesus teve? Nenhum, irmão. Qual foi o crime que ele cometeu? Nenhum. O próprio bandido reconheceu, meu irmão. Você sabe o que é que acontece quando eu vou lá para o presídio todo mês? Todo mês vou visitar meu irmão. Aí chegam uns presos novos, né? Engraçado que a gente pergunta: e aí, irmão? Lá na hora todo mundo é irmão, né? Ei, irmão, ei, tá aqui por quê?
Sou inocente. Ei, tudo aqui. Fui acusado. O que é engraçado, o que eu não dá vontade de rir, que lá a gente não pode rir, né? O que me dá vontade de rir, irmão, por que é que não tem nenhum que diga assim: não, eu fui culpado, foi eu que errei. E eu quero pagar o preço. E quero sair daqui renovado. Sabe o que é? Não, fui acusado. Não, sou inocente. Até meu irmão. Quem botou ele na cadeia foi a própria esposa dele. Até meu irmão diz, irmão, fui acusado. Teve uma fase na minha vida, irmão, aprenda isso. Você quer tirar uma tonelada de culpa da tua mente, da tua vida? Assuma seus erros, seja mulher ou seja homem. Não sei o que, estão me acusando. Às vezes o cara é um abusador, mas ele nunca reconhece que é um abusador. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, não sei o que, tu é errado, está acontecendo isso na tua vida por causa que tu é vacilão mesmo. Sabe por que eu cheguei para o Senhor, irmão? Senhor Jesus, eu confesso meus erros. Eu sei que eu errei. Tu errou o meu? Eu sei, irmão, foi eu não vou culpar ninguém não. Eu sou culpa dos meus próprios erros. Mas Jesus, me ensina a direitar os meus erros. Ficou muito mais fácil para mim, irmão. Quero ver o diabo me acusar. Por quê, irmão? Porque eu confessei os meus erros. Aí você comete os pecados diante de Cristo. Me perdoe se eu estou saindo um pouquinho da mensagem. Você comete os seus pecados diante de Cristo. Aí liga: ai, Senhor, meu diabo, a cabeça fraca. Não, meu irmão, o culpado foi você mesmo. Seja homem, seja mulher. Assuma seus B.O., que nem diz na linguagem cearense. E pague o preço por isso. Por quê, irmão? Jesus, ele pagou por você. Já pensou se Jesus chegar? Não, vou pagar o pecado do Josué. Não, o Josué não merece não. Não. Já pensou, meu irmão, se Jesus tivesse a mentalidade humana? Não, meu irmão. Errou, meu irmão, assuma seus erros. Foi condenado, irmão, pague o preço. Seja homem, aceite. Para de dizer, fui acusado. Isso aí não sei. Foi não, irmão, se você está lá é porque você fez a coisa errada. Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Às vezes a gente está no caminho errado, Jesus está mostrando, mas o infeliz não sai de lá. Aí ele só vai criar vergonha na cara quando ele foi esbarrado lá no presídio. Acha que lá no presídio é vida de luxo. Não, é humilhação. Certa vez eu fiquei lá no presídio. A gente sai meio dia do presídio. A gente entra 8 horas, sai meio dia. Aí eu saí mais ou menos meio dia. Estava chegando o almoço dos presos. Eu perguntei: Jacó, isso aqui é o teu almoço? Isso aqui é o almoço de vocês? Irmão, era um cheiro horrível. Comida real mal feita. Estava mais para uma lavagem que para uma comida de ser humano. Ele chega, irmão, joga no chão as quentinhas. Comida mal feita. E eu não sei, irmão, que tem pessoas que voltam para o lugar daquela, irmão. Parece que acham que a vida é boa. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não há condenação. Tome esses 3 versículos. Eu já vou encerrar para a gente entrar em oração. Tome esses 3 versículos na tua vida como palavra profética. Como palavra profética na tua vida. Marque. Toda vida que o diabo estiver te acusando, toda vida que o diabo se levantar contra a tua vida, tu vai lá ler o versículo 1
Lê o versículo 31 e diz o quê? Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Olha quem é com você, meu irmão. Ai, 10 anos, já está me acusando. Quem é que está contigo? Se ele é contigo, meu, quem é o besta para encarar, meu irmão? Se Deus é contigo, quem é o besta que vai encarar, meu irmão? É o que Paulo está dizendo, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando com relação ao quê? A condenação. O último, para a gente entrar em oração. Ele ainda vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus. Você é vencedor por intermédio de quê? Do amor dele, irmão. Você é vencedor. Não baixa a tua cabeça pro diabo, não. Ai, você é da igreja. Ai, não sei o que, tu não consegue ser crente. Consegue, meu irmão. Diga um não pro pecado. Deixa de estar sendo, meu irmão, um escravo do diabo. Jesus, ele é contigo, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer aqui uma oração. Eu quero fazer uma oração de cura e de libertação. Eu vou orar pela vida da Marina. Eu queria fazer aqui uma oração, irmão, pela uma pessoa que não está aqui. Eu queria que uma pessoa representasse. Eu queria muito fazer uma oração de cura, Yara, também na sua vida. Mas eu queria que uma pessoa, irmão, representasse a esposa do Samuel, do presbítero Samuel. Tem um voluntário? Tem uma voluntária? Tem? Vem aqui, Marina, deixa eu orar por ti. Tem uma mulher aí, brava aqui. Pastor, está aqui eu. Tomou a valor Ruth. Vem cá, Marina. Tem mais alguém precisando de oração e libertação? De rápido, irmão. Deu 10 minutos. Vai ser um tiro de fuzil. Deixa eu ver. Vamos, vai entrar na espiritualidade. Simone não dá. Não. Eu posso chamar uma pessoa que eu consigo? Posso? Pode ser você, fez? Eu vou orar. Quer oração, mas não? Você dá a Ruth. Aqui, ó. Aqui é a Ruth. Tem mais alguém precisando de oração? Quero orar. Yara, por gentileza, tira a tua sandália. Bota a mão no coração. Bota a mão no coração. Os que estão aí atrás, os que vão receber a oração, por favor. Por favor. Vou fazer uma oração de cura. Queria que os irmãos, os que estão aqui, não orassem, não ficassem glória, glória, glória. Não, irmão. Só se concentrar. O Fênix aqui, eu vou pedir o Fênix para ligar a mente dele lá na esposa de Samuel, Ruth Aline. A esposa de Samuel, Ruth Aline. A Marina aqui sabe qual é o motivo da oração, que eu vou orar por ela. Vou fazer aqui uma oração de cura na vida da Yara. Queria que a Yara coloque a mão assim, Yara, no lugar da água.
da dor. Tem mais alguém precisando de oração? Só esses aqui mesmo? Também, mãezinha? Dor nas costas? Fica aqui atrás para receber oração. Vou começar, viu, irmão? Jesus, aqui está eu, Pai. Já preguei tua palavra. Queria pedir os irmãos, parem de se mover, irmão, por favor, para não atrapalhar. Jesus, aqui está eu. Tua palavra diz, Senhor, que... Use as tuas mãos também, Samuel. Vou precisar de ti. A tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedimos no teu nome. Senhor, eu não quero pedir ouro, eu não quero pedir prata, eu não quero pedir riqueza. Só quero pedir, Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através dessas vidas. Tu sabes, Senhor, o que a Marina passa. Tu sabes, Senhor, o que a Ruth Aline passa. Tu sabes, Senhor, o que a Francisca Simone passa. E tu sabes o que a Francisca Yara Cruz passa. Senhor, coloca fogo, Senhor, nas mãos do Samuel, tanto na mão direita como na mão esquerda. Pai, coloca fogo também nas minhas mãos. Senhor, coloca teu anjo Miguel aqui, Pai, para tomar direção, Senhor, dessas batalhas que nós estamos entrando. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, no nome de Jesus, eu coloco aqui, Pai, no nome de Jesus. Vai ao encontro, Senhor, lá da Ruth ali. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O demônio que aprisiona a mente lá da Ruth Aline. Vai lá, anjo Miguel. Vai lá. Vai lá. Que tiver de demônio lá, Miguel, amarra todos. Amarram todos. Amarram todos. Amarram todos. Todos. Isso. Vai trazendo todos. Todos amarrados. Todos. 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 Traz todos amarrados. Todos. Traz todos. Todos. Demônio que está causando discórdia entre o marido dela. Traz também. Demônio da frieza sexual. Demônio da frieza amorosa. Vai trazendo esses demônios todos. Traz todos, Miguel. Todos. 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 Vai trazendo todos. Traz todos amarrados. Todos. 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 No nome de Jesus. Todos. Toda amarração que está na vida da Ruth Aline. Toda amarração. Toda amarração que está na vida da Ruth Aline. Toda. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Olha aí, ó. Olha o que as entidades lá da Ruth Aline estão fazendo. Olha aí, ó. Dá um microfone aí, traz. Aí, ó. Tava pensando? Você tá achando que isso aqui é ele? Demônio. Para vocês entenderem o que é espiritualidade. Você acha que é ele que está chorando? Isso aqui é os demônios lá, meu irmão. O que está acontecendo aqui é a espiritualidade de lá. Então, você que não acredita, irmão, está aqui, ó. Ele nunca nem viu a Ruth Aline. Você quer prova? Você quer prova? Miguel, dá uma pisa. Os que estão na oração não se desliguem, irmão, eu vou entrar em oração. Miguel, dá uma pisa nesse demônio que causa frieza lá naquela cama. Dá uma pisa, Miguel. Dá uma pisa. Dá uma pisa. Todos os demônios que estão lá dentro daquela casa. Dentro daquela casa. Seja queimado. Seja queimado. Todos os demônios que estão lá na casa chamado Ruth Aline. Todos os demônios. Isso. Demônio da morte espiritual. Demônio da morte espiritual. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo. Ó, para vocês verem o que é espiritualidade, ó. O corpo dele está conectado. Os que irmãos lá me conhecem, a gente chama de conexão. Você vê, ó.
Olha como é que ele está. Pastor, ele está inconsciente? Não, ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo, ele está sabendo. Isso aqui é espiritualidade. Espiritualidade é assim. Aqui está o marido da Ruth ali. Vai, Samuel, finaliza. Vamos voltar aqui para a oração. Mais para cá, Yara, por favor. Fecha os olhos. Fecha os olhos, Marina. Jesus. 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 Coloca o teu dedo aí, 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 Jesus. O profeta faz uma purificação fez. Eu te purifico, seja limpo, seja purificado, seja queimado, toda a ferramenta preparada. Sai. Mas daqui é abençoado. Tu que se alimenta da dor. Tu que se alimenta da dor. Mas daqui limpo. Tu que se alimenta da dor. Eu te abençoo. Seja abençoado. Seja repreendido. Seja limpo. Seja repreendido. Seja limpo. Seja Recebe a repreendido. minha cura. Jesus, Recebe o meu poder. coloca o teu anjo Eu de te cura aqui. purifico desde o alto da cabeça. Vai curando, Senhor. Na Francisca Yara Cruz. Eu. Vai curando. Vai curando, Jesus. Eu. Vai curando a Francisca Yara Cruz. E morri naquela cruz. Isso. Olha que está. Anestesia ela, Senhor. Eu te purifico. Coloca a tua anestesia, Senhor. Eu usarei muito na palavra. Coloca, Senhor, a Eu tua te anestesia. usarei. Vai curando, Jesus. Vai curando. Tu não estás nesse lugar por Vai aqui. curando, Jesus. Grande obra que eu tenho. Grande obra. Grande foi a peleja do inferno. Mas eu te trouxe. Porque o propósito que eu tenho contigo aqui é grande. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Farei a minha graça. Mas Jesus. todos que aqui estão. Aumenta aí, Senhor, a anestesia. Aumenta, Senhor. Aumenta aqui, Jesus, a anestesia. Aumenta, Eu te Jesus. preparei Aumenta. para ser um instrumento, Jesus, para levar a minha eu repreendo esse demônio, Senhor. Tu serás Eu repreendo esse demônio amamentando que tem se alimentado da enfermidade, Jesus. Eu te abençoo. Seja curado de toda dor. Todo mal. Toda dor seja curada. Bem, Isso, vai passando o teu sangue, Jesus. todo bem. Vai passando o teu sangue. Jesus, antes de ela se retornar, Jesus. Pai, vai lá naquele local, Pai. Eu via cheiro, Senhor, de cemitério. Seja abençoado. Eu via cheiro de flor de cemitério. Vem. Eu via cheiro de incenso, Pai, sobre a vida da Francisca Yara Cruz. Pai, eu peço que o teu anjo da cura termine de curar aqui. E eu peço que o teu anjo Miguel, Senhor,
O nome de Jesus desfaz todo o trabalho contra a vida da Yara Cruz. Vai lá naquele lugar, Pai, no nome de Jesus. Esses demônios que querem ver ela descer a sepultura através da doença, seja quebrado agora todo o trabalho contra a vida da Francisca Yara Cruz. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Miguel, também te peço, tu que estás aqui, amarra todos os demônios que estão na vida, nos caminhos da Francisca Yara Cruz. Lança todos eles no abismo do inferno. Todos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Termina aí, Samuel. No nome de Jesus. Vem aqui, Marina. Ele Hanamanavashi de canta lavachai. Irimei Hanalavachai. Canterei Hanalavachai. Quiterei-me Hanalavachai. Jesus, coloca o teu anjo Miguel aqui, Pai. Coloca. E eu peço, Senhor, que o teu anjo Miguel entra nos caminhos da Maria. Aonde está a amarração sentimental? Aonde está a amarração que aprisiona o sentimento dela com relação ao passado? Vai lá, Miguel. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso, vai lá. Toda a amarração contra a vida da Marina Massa, no nome de Jesus, vai sendo desfeito. Vai sendo desfeito toda a amarração. Toda a amarração contra a vida da Marina. Toda a amarração. Espírito maligno que se alimenta desses sentimentos, eu te repreendo. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Olha, ó o demônio, ó o demônio, ó. Você está vendo aí, irmão? Você está vendo aí? Ó, você está vendo aí? Vocês prestaram atenção no que eu falei? Miguel, vai lá aonde está a amarração sentimental que aprisiona o passado dela. Eu estou sentindo cheiro horrível, irmão. Cheiro de perfume. Mas é um perfume do mundo espiritual. Miguel, dá uma pisa nesse demônio que tem amarrado a vida dela por alguns anos, até ele gritar a derrota dele. Demônio, larga o sentimento que aprisiona o passado dela. Larga, demônio. Larga. Olha aí, ó. Você está pensando que é brincadeira, irmão? Miguel, deixa o demônio mostrar as garras dele. Aqui, ó. Mostra as tuas garras, demônio. Mostra as tuas garras. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso. Mostra as tuas garras, Satanás. Mostra as tuas garras. Mostra as tuas garras. Mostra as tuas garras. Mostra as tuas garras. Tu é forte. Tu é forte. Tu é forte. Tu é forte. Bota a tua força para fora. Bota a tua força. Tu é forte. Tu é forte, Satanás. Isso, tu é forte. Luta contra o anjo que está aqui comigo agora. Tu vai soltar a vida sentimental dela agora. Miguel, luta contra esse demônio até ele largar a vida sentimental dela, o passado dela que está aprisionado. Isso, tu é forte, Satanás. Tu é forte. Tu é forte. Vai dando uma pisa, Miguel. Vai dando uma pisa até ele gritar. Até ele gritar a derrota dele. Até ele gritar a derrota dele. Até ele gritar a derrota dele. Até ele gritar, isso. Isso, tu não pode resistir. Olha o que o demônio está fazendo na boca dela, ó. O demônio está aprisionando, irmão, a boca dele para ele não dar decretar a derrota. Mas ele vai perder, irmão. Já perdeu.
Isso, igreja, joga fogo aqui para esse demônio. Joga. Vamos guerrear junto com os anjos. Seja queimado agora, Satanás. Seja queimado agora. Larga a vida sentimental dela. Larga o passado dela. Larga, seja queimado. Segura aí. Segura aqui. Continua com as mãos estendidas. O demônio já largou. Canterei Hanalavasha. Ireme canterei mi Hanalavasha. Canterei Hanalavasha. Continua ganhando aí, Samuel. Aire me canterei Hanalavasha. Fecha os olhos, mãezinha. De Hanaki me decanta lavasha. Vem aqui, Josué. Coloca a mão na cabeça dela para mim, por favor. Espírito Santo, se apodera da vida do Josué agora. Jesus, usa as mãos do Josué. Ela está sentindo uma dor na coluna. Quando Josué terminar de orar, que ela seja curada dessa seta, de toda dor que está perturbando. Toda dor que está perturbando. Pode continuar orando, Josué. Pode começar. Deixa eu orar pela sua família. Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, toca nessa eu estendo aqui as minhas mãos, Senhor, sobre a vida da rua. Em nome Tá? de Jesus, meu Pai. Eu Da te irmã Miriam. peço, Senhor, vai curando, Pai, a raiz dessa dor. eu abençoo a residência Vai dela. quebrando, Pai, esse mal, Que Senhor. toda palavra lançada contra a família dela, Vai Pai, na paz dessa mulher. que seja desfeito. Em nome de Jesus, Pai, no teu Pelo, nome, meu seja Pai. desfeito no nome de Jesus. Oh, meu No Deus. nome de Jesus. No teu nome, Eu derramo as bênçãos de Abraão lá dentro daquela casa. fé, meu Pai. Que toda palavra de maldição que caia por terra. Jesus, eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre a vida da Francisca Yara Cruz. Eu estendo as minhas mãos sobre a vida da Yara Cruz. Iremi cantere Hanalavashai. Eu decreto a vitória dela agora. Eu decreto a vitória dela agora. Eu decreto a vitória dela. Pai, eu estendo aqui as minhas mãos, Pai, sobre a vida do meu amigo Fênix. Pai, muito obrigado por ele ter, Pai, compartilhado aqui, Pai, dessa experiência. Ah, Pai, eu creio, meu Pai, que logo, logo a Ruth Aline vai estar aqui, Pai, na tua casa. Eu creio, Senhor, na libertação da tua filha. Ah, Jesus querido, mas eu te peço, guarda a vida do Fênix, por onde ele andar. Coloca 2 anjos 24 horas, Pai. Espírito Santo, continua se apoderando da vida do Fênix. Que usa ele, Pai, cada vez mais. Que ele seja um guerreiro da tua casa. Pai, continua derramando a tua glória, meu Pai, sobre a vida, Pai, do Fênix. Oh, Irimicantereye. Você que está dentro da igreja, estenda as tuas mãos para cá, por favor. Vou terminar a oração e o Samuel vai finalizar. Oh, que me cante Hanalavasha. Ere me cantere Hanalavasha. Ere cantere Hanalavasha. Eu estou derramando a minha glória nesse lugar. Eu estou derramando a minha glória nesse lugar. Ere me cantere Hanalavasha. Eu estou derramando a minha glória nesse lugar. Seja revestido com as minhas armas agora. Seja revestido com as minhas armas agora. Receba o revestimento de poder. Receba o revestimento de poder. Receba o revestimento de poder. Pai, eu abençoo a vida do Guilherme. Guarda a vida desse rapaz por onde ele andar. Prepara ele para a tua obra, Senhor. Faz dele um guerreiro da tua casa. Jesus, estenda as tuas mãos, meu Pai, sobre a vida dessa moça. Por onde ela andar, Jesus, guarda ela. Guarda a vida sentimental dela, Pai. Que os sonhos dela sejam realizados. Jesus, estende aqui as mãos, meu Pai, sobre a vida da minha vida abençoada, Pai. Pai, que toda retaliação do diabo que venha cair por terra, em o nome de Jesus, Pai.
Guarda e blinda, Senhor, a mente dela. Jesus, aqui estão essas 3 crianças, o Gabriel, a Isabel e a Jade. Guarda essas 3 crianças, meu Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai protegendo a Isabel, vai protegendo a Jade, vai protegendo o Gabriel. Eu abençoo o Senhor. Jesus, estende as tuas mãos sobre a vida do Josué. Reverte ele com o teu poder, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai. No nome de Jesus, Samuel, termina. Glória, glória, glória. Levanta a mão para cima, igreja. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tens ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livra de todo o mal, porque o teu reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Continua com a tua mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Amém. Palmas para o Senhor.